Graça e paz a toda a comunidade cristã espalhada pela terra. Eu quero começar lendo Deuteronômios capítulo 18, versículo 21 a 22, que diz assim: E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem assim suceder, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Por isso, então, não tenhais temor dele. Bem, meus irmãos, eu venho aqui dar testemunho de uma profecia que o Senhor falou aos meus ouvidos e se cumpriu neste ano de 2025, mais precisamente em maio de 2025. Como sinal e maravilha às nações que não são cristãs e também como sinal e maravilha à Igreja de Deus. Mais especificamente a Igreja de Deus, aos irmãos que são cessacionalistas, que creem que os dons espirituais se extinguiram com a morte dos apóstolos, que os sinais de Deus foram apenas na era apostólica para testemunhar, para autenticar a mensagem dos apóstolos e autenticar a mensagem do Evangelho. Porém, eles se esquecem que o Espírito Santo, até hoje, ele precisa autenticar a sua mensagem. Primeiramente, a igreja, aqueles que estão em doutrinas heréticas, que não agradam a Deus. E depois também aqueles que não creem no Senhor Jesus. Como é que o islamita vai acreditar que o Senhor Jesus é o único caminho se não ver sinais? Ora, os judeus vendo tantos sinais miraculosos da parte de Jesus, nem por isso criam nele, diz a Escritura. Quanto mais hoje, com esse evangelho morno que nós temos nas igrejas, e não por culpa do Espírito de Deus, não por culpa do Senhor Jesus, mas por culpa da própria igreja que não crê nos dons espirituais, não crê que aquela manifestação também é para os dias de hoje. Então, meus irmãos, eu quero dar este testemunho aqui como um sinal e maravilha ao descrente e também ao crente. Eu lembro que o Senhor em visão me enviou a profetizar a nação do Egito. O Senhor veio a mim em sonho e me mostrou visões. E me enviou a proclamar esta visão à nação do Egito. Eu via que o Senhor me mostrava um caça egípcio, um avião militar das forças armadas do Egito, fazendo um voo de treinamento. E o Senhor me mostrava que essa aeronave, ela sofreria um acidente, ela entraria em pane por algum motivo. Eu via que aquele piloto, ele perdia o controle daquela aeronave, e por mais que ele tentava alinhar, por mais que ele tentava tomar novamente o controle, ele não conseguia. Até que ela veio cair, explodir e desaparecer. E o Senhor me falava por voz, me dizendo: esta aeronave, este é o avião que caiu do Egito. E o Senhor me enviava a proclamar, a dizer ao povo do Egito, conforme está aí o e-mail, que o Senhor é aquele que mostra o futuro, aquele que revela o passado, aquele que revela o que está oculto e escondido, e só Ele conhece todos os mistérios.
e a proclamar ao povo do Egito que só por Cristo temos acesso ao Pai conforme as Escrituras. Em Deuteronômio 18:20 ele diz: quando tal profeta em nome do Senhor falar e tal palavra não se cumprir, nem assim suceder, como falou tal profeta, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou o tal profeta. Jeremias 23:28 diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não fale, quando o Senhor não confirme, quando não é o Senhor que diz? Quem é o homem que pode prever o futuro? Ou qual das religiões pôde ver isto? Mas a Igreja de Deus recebe a virtude e o poder para fazer grandes sinais e maravilhas e profecias, para testemunhar que só em Cristo Jesus é o único caminho pelo qual importa que sejamos salvos, como diz o apóstolo Pedro. E ele ainda fala e faz coisas espantosas nas nossas vidas nos dias de hoje. Basta não apagarmos o espírito, como diz lá em 1 Tessalonicenses. Não apagueis o espírito, não desprezem as profecias, mas examinem tudo e retenham o que for bom. E eu via que aquela aeronave se chocava e sofria um acidente e se explodia. Conforme o e-mail está aí, ó. Eu mandei para o consulado do Egito aqui no país do Brasil. E eu enviei as palavras do Senhor. E ao cabo de 5 meses depois, ela veio se cumprir conforme a palavra do Senhor, deixando 2 mortos em um voo de treinamento em um dos aviões de combate das Forças Armadas da Aeronáutica do Egito, conforme a palavra do Senhor. Aqui está o site que nos diz essa notícia. Esse site é um site voltado para notícias militares de todas as nações que ele consiga informações. É um site confiável e você mesmo pode pesquisar aí no Google mais informações. Uma coisa interessante é que muitos dizem que sonhos são informações que o cérebro capta durante o dia a dia. E essas informações ficam guardadas no subconsciente. Essas informações, elas ficam guardadas em algum lugar do seu cérebro, e quando a pessoa dorme, ela vem à tona. Ela faz uma mistura de informações. Os sonhos nada mais são do que, segundo Freud diz, desejos reprimidos. Informações, não é isso? De coisas que já aconteceram. E o engraçado é que eu nunca tive interesse pela área militar. Eu nunca li uma matéria sequer de como funciona as Forças Armadas, a aeronáutica. Eu muito menos sabia que existia, que se fazia, a aeronáutica fazia voos de treinamento, combates de treinamento. E nesse sonho me veio a informação. O Senhor me dizia, eles estão em um voo de treinamento. Eu nem sabia o que era isso, eu vim saber nesse sonho. Eles estão em voo de treinamento. Eu muito menos pensava em Egito, nem em Egito eu lembrava e eu fui dormir. Pelo contrário, eu dormi com a minha cabeça cheia das coisas do meu próprio dia a dia. Se assim é, se realmente, eu não estou aqui questionando a ciência, mas estou aqui fazendo um comparativo
para que vocês entendam o que é aquilo que é da carne e aquilo que é de Deus. Se assim é como a ciência diz que os sonhos nada mais são do que informações do dia a dia que ficam armazenadas no seu cérebro, eu devia ter sonhado com o meu trabalho, eu devia ter sonhado com as minhas roupas, com a minha moto, com a minha família, mas não, eu sonhei com coisas, com informações que nem eu sabia que existiam. Se os sonhos são na verdade apenas coleções de informações do dia a dia, pode até que seja, mas os sonhos de Deus são sobrenaturais. A profecia ela é sobrenatural, porque é a inspiração do Espírito Santo de Deus. É Deus falando conosco, é Deus falando com seus servos e testemunhando. Eu estou aqui e eu falo, eu redimo, eu faço nascer luz diante das trevas. Aleluias. E assim foi, e assim eu profetizei conforme me mandava. E ao cabo de 5 meses cumpriu-se a palavra. E isto como maravilha aqueles que não creem no Senhor Jesus. Porque quem é aquele que diz e assim sucede, se não falar pela boca do Senhor? Se na verdade o Senhor não dá o seu espírito de profecia, ou seu espírito de maravilhas e sinais, por que então eu consegui prever o futuro? Por que então cumpriu-se a palavra na minha boca? Porque Deus foi quem fez estas coisas como sinal para o infiel, o descrente, e para aprendizado da sua igreja, daqueles que não creem na inspiração do Espírito Santo. Vocês interpretam errado. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, que vai ser tema para um outro vídeo. O apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito e não desprezeis as profecias. Eu vou só dar uma dica. Que profecias o Paulo fala? Os sensacionalistas dizem que é as profecias das Escrituras, mas está escrito Escrituras aí? Que profecias ele se refere então? Apenas as profecias dos profetas das Escrituras? Ou qualquer profecia que o Espírito Santo de Deus se lança para falar à sua igreja em qualquer era, em qualquer tempo? Eu devolvo a pergunta a vocês. Não, eles vão falar novamente, é a profecia dos profetas, mas aonde está escrito que significa a profecia dos profetas? Paulo não falou, ele falou como um termo genérico, abrangente, não só as profecias dos profetas, mas aquilo que Deus ainda tem a falar e ainda fala à sua igreja. Mas isso é tema para um outro vídeo. Nós ainda vamos destrinchar 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22 e vamos descobrir se é desse mesmo jeito ou não. Então esta é a palavra do Senhor. Irmão sensacionalista, dê espaço para que o Senhor te use na sua igreja. E aqueles que não creem no Senhor Jesus, Ele faz o convite. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Aquele, porém, que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É uma experiência única. Faça a prova, experimente, dê lugar ao Senhor e Ele vos mostrará maravilhas. O tempo do refrigério virá sobre ti. Se duvidas, faça a prova. Um feliz ano novo a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Shalom.